Fala pessoal, vamos começar mais uma edição do podcast falando sobre refrigeração, educação, meio ambiente, sustentabilidade e hoje um tema que a gente não pode deixar de falar sobre educação e inclusão, tá? E hoje eu estou recebendo aqui nessa bancada, a bancada como vocês estão vendo aqui tá florida, né? Estamos recebendo aqui a Luísa, a Fernanda da Universidade Corporativa da Leroy Merlin e gostaria de começar, né, esse podcast que com certeza vai ser sucesso. Conto com vocês aí, ó, do outro lado da telinha para que seja sucesso. Não é isso, Fernanda? Não é isso, Luísa? Compartilhem, comentem, né? E deixa aí seu like. Não sei nem se é like mesmo. Eu tô me acostumando aqui, pessoal, com podcast, mas deve ser like também, né? Que o pessoal diz like aí no YouTube, então deixe seu like, compartilha aí, tá? E aí eu gostaria de começar, né, que a Luísa e a Fernanda se apresentassem, contassem aqui um pouco pra gente, porque os telespectadores devem estar perguntando, né? Os ouvintes devem estar perguntando. Leroy e Senai? Por que essa combinação? Né? Então, Luísa, por gentileza, gostaria que você se apresentasse um pouco e depois, logo em seguida, a Fernanda. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, eu me chamo Luísa Leal, trabalho na Universidade Corporativa da Leroy há um tempo. Na Leroy, especificamente, eu estou há 10 anos, então vim de base, vim da loja, do chão de loja. Mas o meu coração sempre teve na educação, né? Eu sou, na minha formação, lá atrás, eu me formei como professora de matemática, fiz licenciatura, e isso ficou lá guardadinho no meu coração. E aí, com o tempo, eu fui formando os colaboradores, formando novos líderes. Então, esse sempre foi o meu grande papel. E há 1 ano e meio eu estou à frente de uma das cadeiras ali da Universidade Corporativa da Leroy. Fernanda, por gentileza. Olá, gente, muito boa tarde, bom dia, boa noite, para o horário que vocês estiverem assistindo, né? Eu sou a Fernanda, eu estou aqui na Leroy vai fazer 2 anos e eu fui contratada exclusivamente para cuidar de uma academia que é instalações e reformas. E hoje eu já tenho aí 2 anos, mas na minha carreira profissional eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, já vai fazer mais de 10 anos. Então, eu iniciei minha carreira lá no passado. Eu estava contando, né, para a Luísa esses dias, a gente vindo para cá, eu contei para ela que eu sou de uma família de advogados. Então, minha mãe, a família do meu pai, o meu padrinho, minha madrinha, todo mundo é advogado. E aí, um dia minha mãe falou assim para mim, filha, você quer seguir a profissão? E eu escolhi fazer recursos humanos. Por que eu escolhi fazer recursos humanos? Porque eu gostava de pessoas. Eu gostava de... eu sabia que a educação, a parte humana, seria algo que mudaria e transformaria a vida de pessoas. Então, eu fiz recursos humanos e eu já passei por algumas empresas. Não pode citar aqui a empresa? Não? Fique à vontade, o podcast aqui é para todos. É para tudo, né? Então, eu já passei por algumas empresas, como empresas de telecomunicações, empresas de cosméticos, e vim parar aqui no home center, só que a minha missão continua sendo a mesma. Ajudar no desenvolvimento das pessoas. Então, eu vim aqui com a missão de trazer aí desenvolvimento para a nossa cadeia são os prestadores de serviços e trazer conhecimento, ajudar eles no desenvolvimento. E estou aqui hoje, trabalho com a Lu, tenho um time aí por trás e que eu faço muito, que eu tenho muito orgulho de participar, de estar, né? É isso. Eu conheço um pouco do time, né? Não, com certeza, nem a metade, porque é um projeto muito bonito, é um projeto de educação que vocês têm, né, muito rico e que, inclusive, né, vou abrir agora a pergunta para que vocês expliquem um pouco o que é justamente a Universidade Corporativa da Leroy Merlin, porque acho que o pessoal deve estar confuso. Universidade Corporativa da Leroy Merlin junto com o Senai, tem alguma coisa aí que não está, né, não tá dando match, mas a gente vai dar match agora. Vamos explicar um pouquinho disso, né, Luísa, Fernanda? E aí vocês já, pessoal, já comecem já a ficar atentos, porque olha aí o que foi que as duas já apresentaram, né, para ir para os ouvintes, para os telespectadores aí do podcast. Uma professora de matemática, uma formada em recursos humanos, que vem da família de advogada. O que é que essas mulheres estão fazendo na bancada do podcast de refrigeração?
Vamos explicar agora um pouquinho, né, Luísa? Vamos. Por favor. Bom, o que é a universidade corporativa, né, dentro da Leroy? A universidade corporativa é uma área e ela tem 4 frentes de trabalho. Nós focamos muito no desenvolvimento dos nossos mais de 10 mil colaboradores. Então, tanto a parte técnica, quanto a parte de comportamento, ascensão de carreira, a parte de produtos. Então, a universidade cuida desses colaboradores, da capacitação e desenvolvimento e treinamento desses colaboradores. A gente tem uma outra frente também, de capacitação, não falo nem capacitação, mas ajudar na educação formal do Brasil, porque a gente também trabalha com os dependentes desses colaboradores. Nós temos um núcleo de educação, apoiado hoje pelo Galena. O Galena faz parte da nossa empresa também. E o que é o Galena e por que os dependentes, né? Hoje a situação educacional no Brasil ela é muito crítica. E pensando nisso, a gente formou essa parceria com o Galena. E através do Galena, as instituições de ensino de todo o Brasil aportam com um valor e dão um desconto na mensalidade para a graduação formal. Graduação, pós-graduação, idioma. Existem também muitos cursos gratuitos. E também uma parte desse valor a Leroy também aporta para esse colaborador, tanto para ele quanto para seus dependentes. E isso, eu me emociono cada vez que falo disso, arrepia, porque eu nunca trabalhei numa empresa que pensa no colaborador e nos seus dependentes, então a gente tem muitas histórias disso, né? Colaboradores que o filho foi a primeira pessoa a se formar numa faculdade através desse programa. Então isso enche o coração da gente de orgulho. Então essa é a segunda frente. A terceira é a parte da Fê. Eu vou deixar a Fê explicar, que ela cuida dos nossos prestadores. Fê, fala um pouquinho, porque eu tenho a quarta frente depois para falar. Nós temos os nossos prestadores de serviços, em média, de 3.500 a 4.000 prestadores de serviços. E esses prestadores de serviços, quando o cliente ele vai na Leroy, ele compra o produto e ele compra a instalação junto, o serviço junto. Então, esse prestador de serviço, ele trabalha para a Leroy, ele leva o nome da Leroy para a casa do cliente. Então, esse prestador, ele já entra na Leroy como um profissional. Então, para ele entrar na Leroy, ele tem que mostrar a certificação, ele tem que mostrar que ele tem aí toda a capacidade para trabalhar, prestar um serviço para a Leroy Merlin. E aí, a gente sabe que temos muitas atualizações no mercado, né? Então, ele pode ter 50 anos de profissão, mas algo novo, algo se atualiza, e eu, Fernanda, tenho a parceria com os nossos fornecedores. Temos outras frentes, mas eu tenho parceria com os nossos fornecedores, e eu vou atrás de treinamentos para eles. Então, eu pergunto se eles têm algum tipo de treinamento, se eles têm em alguma instituição, assim como o Senai, e eles me dão aí todo o insumo, toda a parte de conhecimento para trazer esse prestador. Então, eu trago esse prestador para dentro de uma loja da Leroy e trago o fornecedor com todo o conhecimento, e a gente une aí e dá um treinamento para ele, dá uma capacitação, dá uma aula onde esse prestador ele se aprimora e ele melhora os conhecimentos também para prestar o serviço para a gente. Então, esse prestador de serviço, ele não é um funcionário do Leroy, ele só faz aí a prestação de serviço para a gente, mas ele traz aí todo o nome da Leroy, a finalização na casa do cliente, né, a excelência na casa do cliente. Então, ele é um prestador que nós temos que dar uma atenção na educação dele. Bom, que ótimo. Obrigada, Fê. Eu acho ninguém melhor do que a Fê para falar, que é o dia a dia dela, todo dia ela está com essas pessoas. E a quarta frente que a universidade atua é o que a gente chama de habitantes. Né? Essa palavra é muito comum, a empresa é francesa, a gente trouxe de lá. Então, quem são esses habitantes? São essas pessoas da comunidade, assim como este projeto que a gente está falando aqui hoje, que é Elas Constroem o Futuro. Então, a gente consegue, através de parceiros como o Senai, uma instituição de ensino, através dos fornecedores, ONGs, através de
são várias frentes trabalhando para que a gente capacite as pessoas da comunidade, tanto para o mercado, quanto também para depois essas pessoas poderem ter uma capacitação para ter uma profissão, para conseguir também se cadastrar como prestador da Leroy. Ele tem essa opção, mas também para o mercado. Então, são essas 4 frentes que a universidade corporativa hoje atua dentro e fora da Leroy Merlin. Então agora começa, começa agora os telespectadores aí, os ouvintes, a ter uma noção do porquê, né, desse match entre Leroy e Universidade Corporativa da Leroy, da Senai e Universidade Corporativa da Leroy Merlin, né? Porque o intuito aqui é falar da educação, é trazer justamente formação para quem necessita, e a gente não está falando apenas dos colaboradores da Leroy, a gente está falando justamente dos habitantes. E quando a gente fala justamente dos habitantes, a gente está falando de todos que engloba a Leroy, né? De todos aqueles que precisam passar pelo Senai, que precisam passar por alguma formação, atualização, e aí é por isso que a gente está aqui hoje. E aí já, né, vamos falar justamente desse projeto tão belo que foi lançado agora no último dia 13 de setembro, né, no sábado. Foi lançado o projeto Elas Constroem o Futuro, agora oficialmente lançado, né? A gente já vinha com a divulgação nas redes sociais, mas agora está lançado oficialmente, né, Fernanda? Oficialmente, foi lindo, foi um momento de muita troca, de ouvir muitas histórias, que eu acho que faz toda a diferença, né? E foi muito importante pra gente. Foi muita inspiração. Eu confesso que eu me emocionei várias vezes com tudo que aquelas mulheres trouxeram ali em cima do palco como lição de vida, né? De como a formação e a refrigeração, que parece ser uma coisa masculina, né? E aí a gente olha assim e fala, nossa, ar-condicionado, refrigeração, homem. E ali a gente pôde ver na prática que não é uma profissão masculina, né? Que a gente imagina que isso seja extremamente masculino, e elas ali, como empreendedoras, começando do zero através de uma capacitação, através do Senai, chegarem onde elas chegaram e inspirando tantas mulheres que estavam lá assistindo. Saímos de lá com várias mulheres sonhando em ser como elas. Pois é, eu acho que o que foi mais inspirador para a gente, né? A gente está à frente aí desse projeto que começou por um sonho e que esse sonho agora já está se concretizando. Lógico que a gente só vai concretizar depois de todas as fases que vem aí, vem muita novidade do projeto. Muito trabalho pela frente ainda. Muito trabalho pela frente. Inclusive essa bancada está sendo composta hoje, pessoal, só para que fique mais claro, a Luísa, né, e a Fernanda estão aqui justamente representando a Universidade Corporativa da Leroy, que desde já eu já agradeço, né, vocês terem aceitado vir participar desse podcast, porque o podcast de refrigeração, como os podcasts do Senai, ele foi feito para trazer informação e trazer informação de qualidade, né? Quando eu brinco aí com a questão do like, é porque a gente tem que motivar como o pessoal aí que vive de like. Nós não vivemos de like, nós vivemos de educação e informação concreta, como é que a gente está passando aqui. Mas a gente traz esse bate-papo, essa conversa, né, formal, com muito conteúdo aí para vocês, justamente para mostrar que existem muitas pessoas que se dedicam todos os dias para trazer educação, qualidade, né? Parceiros como está representado aqui, por enquanto, aguarde que vai vir novidades por aí, mas parceiro como a TCL, né, nosso parceiro que formou a indústria, por isso que eu posso falar aqui sem nenhum problema. A gente está falando da indústria, a indústria que está presente no nosso dia a dia, né? Porque talvez as pessoas estejam confusas porque o comércio junto com a indústria está conversando num bate-papo, mas é simples. Todos nós formamos um único objetivo, que é trazer justamente educação, né? Qualidade. E aí eu gostaria, mais porque se deixar eu vou falar aqui, a conversa aqui é com vocês, não é comigo, tá? A conversa é com vocês. O que eu gostaria que vocês abordassem um pouco mais, Luísa e Fernanda, o que vocês esperam sobre o projeto delas Constroem o Futuro. Me conta um pouquinho se a Leroy já fez algum projeto como esse, quais foram os projetos, o que é que vocês podem abordar com relação
a projetos que motivam justamente as mulheres se inserirem no mercado onde quem predomina são os homens. E vocês viram a importância que a mulher ela tem dentro do setor da refrigeração. Olha, a gente tem umas histórias aí que dá para contar que são emocionantes. Bom, eu vou citar 2 projetos aqui que acho que foram os mais marcantes. Eu não estava à frente naquele momento, mas ele teve uma repercussão tão grande que isso está marcado na história da universidade. E também a gente tem uma área na Leroy que cuida de diversidade, equidade e inclusão. E aí, isso a princípio iniciou com eles, né? É um projeto da área deles, mas como envolve capacitação, a universidade sempre esteve presente junto, né? Nós tivemos um projeto no Paraisópolis há alguns anos, que era junto com o G10 Favelas. G10 Favelas o nome. E o que era esse projeto? Junto com a Suvinil, que é uma outra empresa, uma outra indústria, porque sem um fornecedor e sem o varejo e sem uma instituição ali por trás, é um tripé. Exato. Às vezes até uma mesa, né? Às vezes tem 4 pés para ter um alicerce ali para o projeto conseguir fluir, porque envolve investimento, envolve tempo e precisa também da competência de cada área para que dê certo. Esse projeto com o G10, junto com a Suvinil, foi um curso de pintura, né, de residências, e voltado para mulheres, e na formatura, que ficou muito marcante, na formatura delas, elas ajudaram outras mulheres fazendo a pintura da residência de 3 mulheres que são mães solo, para deixar a casa do jeito que ela sonha, né, porque hoje as mulheres têm muitas histórias. Acho que, eu não sei o dado exato, mas hoje acho que mais de 50% das mulheres, a gente estava falando sobre isso esse mês. Mas já tá, 54% passou no Fantástico, 54% das mulheres hoje, elas comandam as suas casas, não é mais os homens. É responsável financeiramente pelos seus lares. Não é mais o homem que traz a comida para dentro de casa. Hoje, 54% da nossa população é feminina e ela é a pessoa que coloca a comida dentro da casa. E acho que o último também que foi marcante para todo mundo, isso todo mundo viu na TV, que foi o Rio Grande do Sul. Então, quando houveram as enchentes lá, a Leroy teve muita participação em várias áreas lá, mas eu quero citar aqui em relação à educação. Lá tem um projeto que chama Mulheres em Construção, e são mulheres que são capacitadas na área da construção civil, porque imagina o Rio Grande do Sul como ficou naquela época das enchentes, né? Existia muita mão de obra, muita coisa para fazer, para reconstruir a cidade, e pouca mão de obra. E muita gente desempregada. Então, qual que foi o objetivo desse projeto? Capacitar essas mulheres para elas terem uma profissão e ajudar na construção da cidade. Então, olha, uma coisa como... Até me arrepia falar do Rio Grande do Sul, porque a gente tem muitas histórias bonitas de lá. Mas esse G10, ele foi também no Rio Grande do Sul ou não? Não, o G10 foi no Paraisópolis, São Paulo. Sim, São Paulo. São Paulo, na comunidade. Sim. Bacana. Então, assim, a gente vê justamente a ação da Leroy não é uma coisa regional, a gente vê ela justamente a universidade corporativa, né, e as ações em todo o Brasil. E fica aí, mais uma vez, claro, justamente que a gente precisa ter essa ligação para que tudo se harmonize, né? Comércio, indústria, fabricante, todo mundo preza pela educação. Pois é, e aí eu gostaria de perguntar, não sei para quem eu direciono a pergunta, mas eu vou deixar aberta aqui, é o bate-papo e eu preciso, né, que vocês possam passar a informação da forma, do jeito que é realmente preciso. Eu gostaria de perguntar, direcionar uma perguntazinha aqui, vou até ler a pergunta, né? De que maneira vocês acham que a Leroy está criando um ambiente de trabalho que não apenas acolhe, mas também empodera mulheres, assegurando que suas vozes sejam ouvidas e valorizadas? Vocês acabaram de falar sobre o projeto, mas gostaria que vocês aí aguçassem mais essa pergunta. Olha, acredito que eu vou buscar lá dentro da Leroy mesmo. Eu acho que isso não está preso na universidade.
E a Leroy é uma empresa que se preocupa muito com o papel da mulher dentro da empresa. Então, nós, dentro da Leroy, nós temos o canal de escuta ética, onde qualquer colaborador pode ali fazer uma denúncia anônima e é muito sério, ele é muito investigativo em relação a qualquer tipo de assédio, qualquer coisa que aconteça, discriminação, seja ela racial ou seja ela por qualquer outro motivo. A gente tem, isso também é muito legal, que é o Fundo Solidário. O que é o Fundo Solidário? Bom, eu sou colaboradora da Leroy e eu escolho se eu quero ou não fazer uma doação para o Fundo Solidário. O que é essa doação? Para que serve, né? Eu, no meu Olerite lá, eu escolho se eu quero ou não. Não é obrigatório, tá? Mas a gente tem muitas campanhas, porque a gente vê o resultado. Então, quando a gente vê o resultado, não tem como não colaborar. E aí você escolhe lá um valor que você quer doar. Claro que também tem um aporte da parte da Leroy. E aí, em situações como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou em situações que eu já vi acontecer, com a vulnerabilidade, às vezes a mulher, ela passa ali por uma situação com o companheiro dela, né, de agressão, de ter, sei lá, de repente ter sido expulsa de casa, pode acontecer. A Leroy tá ali para apoiar com esse fundo solidário. Então, a Leroy arrecada fundo, ela faz essas campanhas, porque sozinha a Leroy pode ajudar, mas ela pode ajudar menos. Imagina com todo mundo, nós somos mais de 10 mil colaboradores. Quando a gente fala de mundo, eu nem sei dizer quantos, né? A Leroy está presente em, acho que 11 países. Ela é muito forte na Europa. E isso é mundial, essa arrecadação. E o fundo, ele pode ser utilizado para esses fins. Desculpa, Luísa, esse valor é o colaborador que escolhe ou é o colaborador? Ele que escolhe. Ele pode escolher R$1, R$2, R$50, R$100, o que cabe no bolso dele. O que cabe no bolso dele. Se ele quiser doar R$1, ele escolhe lá R$1. É dessas ações que a gente precisa para transformar o mundo e o Brasil, né? E eu fico sem palavras. Aqui emociona, né? Emociona, inclusive, pessoal. Do jeito que é novidade aí para vocês que estão do outro lado da telinha, também é novidade aqui para mim. O bate-papo aqui não tem nada combinado, né? Lógico, tem algumas perguntas que quem vem aqui, como eu, para poder mediar essas. A gente tenta seguir aqui um script, né? Mas isso também, para mim, aqui, de verdade, né? Emociona. Eu não sou uma pessoa muito difícil de se emocionar, mas né, emociona porque a gente vê justamente o engajamento, o envolvimento e a clareza que a educação dentro da Leroy Merlin como choca, né? Como é impactante. A gente saber que os próprios funcionários ele pode fazer a sua colaboração, né, Luísa? Sim, impacta muita gente. Eu poderia ficar falando aqui o dia todo do que a Leroy pode proporcionar para o colaborador, para a comunidade. Então vamos falar, Robson depois edita aí, Robson depois edita. Aqui, a gente tem comitê de diversidade, inclusive esse comitê de diversidade ele tem representantes de várias áreas, inclusive um da universidade, que é o Alexandre, hoje ele está nessa transversal do comitê de diversidade. A gente tem todas as campanhas cuidando da saúde mental, cuidando muitas lives, né, Fê? Semanalmente a gente tem live para falar de diversos assuntos. Esse mês a gente fez uma campanha super legal de viés conscientes. Então, coisas que a gente traz com a gente da nossa vivência e sem querer a gente solta na palavra e ofende uma outra pessoa, porque tá lá dentro, é inconsciente. E aí a gente, né, com essas lives foi muito legal, foi uma semana inteira que eu não falo nem que é um treinamento, é uma conscientização. Porque quando a gente olha, vou te dar um exemplo, refrigeração masculino, é viés. É um viés inconsciente que a gente tem. Porque hoje a gente tem quantas prestadoras cadastradas, Fê? Em torno de 250 Brasil. Olha que pouquinho. A gente tá falando de Brasil, né, Fernanda? Brasil, e eu tenho 3.500 a 4.000 instaladores. Mas, acho que você pode citar... Eu tenho 8% da minha rede de instaladores só são mulheres. Mas acho que, Fê, me trouxe uma coisa aqui que você sempre fala.
A gente tem lá 3.500 prestadores cadastrados. Mas quem trabalha informalmente, às vezes, junto com esse prestador? Por trás. A mulher está sempre por trás Exato. dessa empresa. É sempre uma administradora, é sempre a pessoa que está lá. E muitos treinamentos, eu acho que é muito importante eu falar isso. Em muitos treinamentos, eu já estou aqui há 2 anos na Leroy, sempre tem uma mulher junto com um homem. E treinamento de piso, treinamento de fechadura digital, a mulher está lá e está colocando a mão na massa. Tá? Tá lá colocando a mão na massa, ela tá. É uma das pessoas que mais falam na hora do professor. O professor está ensinando, e ela é a pessoa que mais fala com o professor, mais tira dúvidas, porque talvez o homem ele tenha vergonha de perguntar, às vezes por um machismo mesmo, não, eu sei tudo, né? E aí a mulher está lá trocando e aprendendo. Então a mulher, ela sempre está por trás, assim. Por mais que eu tenha instaladores homens, eu sempre tenho uma mulher ali por trás. E é muito legal a gente falar isso. E só acrescentando, falando um pouquinho de empoderamento que vocês falaram, né, sobre o empoderamento. Nós temos muitas lideranças femininas também na Leroy. Eu acho que é muito importante a gente falar isso. A Luísa é um exemplo. Nós temos também a nossa diretora também, que é uma mulher. E são pessoas que inspiram muito a gente dentro da empresa. A Leroy, ela tem um lugar da mulher ali dentro. E quando a gente fala desde o prestador de serviço até uma liderança, até um cargo maior, hoje a gente tem exemplos que eu falo, hoje eu tenho uma pessoa que eu tenho exemplo de quem eu quero ser, sabe? Isso é muito importante. Essa semana a gente ficou super feliz, semana passada, com uma notícia que saiu de uma promoção de uma liderança feminina. Ela entrou na Leroy como trainee, passou pelo cargo de gerente comercial, foi diretora de loja e semana passada ela foi promovida a diretora regional de São Paulo. Uma mulher jovem, bonita, inteligentíssima, que é a Thalita. Acho que a gente precisa falar disso. Sim. Porque quando a gente olha para ela, o momento é agora. Orgulho de falar, as mulheres podem chegar onde elas quiserem, né? É assim, claro que ela não é o primeiro exemplo que nos orgulha, mas acho que é o último, assim, que foi impactante pra gente, porque é comum, tá? É muito... exemplo, né? Na Leroy, isso a gente trata como comum, não existe diferença salarial, e assim, as mulheres não estão à frente só de cargos com viés que só a mulher pode ocupar, então, de RH, de relacionamento de cliente. Não, hoje existem mulheres gerentes de áreas masculinas, muita, né? O marketing tá com a Flávia. A gente tem N nomes aqui de liderança feminina que é natural. Então, pra gente não tem essa. Será que vai ser escolhido um homem ou uma mulher? A gente não tem esse medo. Porque tá comum, não é uma coisa que hoje nos. Como que eu posso falar? Nos atinge com uma coisa ruim. Porque lá é comum. Eu sei que não é porque eu sou mulher que eu não posso chegar e eu não vou ser escolhida pelo fato de eu ser mulher, independente do cargo que eu queira ocupar. Mas isso é importante para quebrar justamente esses paradigmas. Então, por isso que aqui é o local da gente hoje conversar sobre isso. Sobre a mulher, né? Tem que falar, né, Fernanda? Tem que falar. E só mais uma curiosidade. A Leroy Merlin já esteve no ranking GPTW entre as melhores empresas para uma mulher se trabalhar, tá? Nós já estivemos nesse lugar. Né? Pessoal, se vocês estavam com dúvida do match que poderia dar aqui entre Senai e Leroy Merlin, tá aí agora tirando todas as dúvidas para vocês, porque estamos falando justamente do Senai, que é um agente transformador em educação profissionalizante. Estamos falando da Leroy Merlin, que é um super agente transformador, tanto de educação, como bons exemplos aí de empoderamento feminino e principalmente de inclusão, que é o que a gente quer falar aqui, né? E aí eu queria abrir mais uma pergunta aqui para vocês, sobre justamente o projeto, né, Luísa e Fernanda, sobre o projeto. Como vocês viram que esse projeto eles realmente poderiam transformar
a vida de várias mulheres dentro da área de refrigeração, né? Como vocês, como Universidade Corporativa, disseram, vamos lá junto com a Natália, né? Lá no Rio Grande do Norte, vamos lá apoiar esse projeto, porque esse projeto realmente pode mudar a vida de mulheres. Então, por gentileza, deixa esse recado aí para as mulheres que talvez ainda estejam em dúvida que a refrigeração pode realmente transformar a vida delas. A Fê me trouxe de uma reunião que ela teve com a Natália. A Natália é a nossa gerente de serviços. Veja bem, mais de 50% da liderança de instalações e reformas, né, que a gente tem essa área dentro da Leroy, que uma delas é a Natália. Ela é gerente da região Nordeste. Ela trouxe para a Fê. A Fê já está interiorizada aí que vai dar certo. Que vai dar certo. Vai. Aí a Fê trouxe para mim, Lu, tive uma reunião com a Natália e o sonho dela é esse. Eu falei, se esse é o sonho dela, vai virar o nosso também. Já é nosso. E aí começaram as reuniões com você, com a Natália. Aí a Natália, a gente precisa de um parceiro. Chamamos a TCL, que vai estar aqui logo em breve falando Já. que eles nos ajudam. Porque eu falo, sem todas essas áreas, fica muito complicado, por conta que eles têm a competência, né? E hoje a TCL está entrando com as máquinas, com todo o insumo. E aí, quando a gente começou a sonhar com isso, quando a Thalia, que também é uma colaboradora da loja de Natal, que também trabalha na área de instalações e reformas, começou com a gente lá bem novinha. Ela estava contando a história dela dentro da Leroy como aprendiz, ela entrou. Essa parte eu não sabia, tá vendo? Muitas novidades, contem tudo. Pois é, conversa de bastidor, né? A Thalia, que também é uma grande, tá à frente desse projeto, Sim. também entrou aí com esse sonho. Ela entrou na Leroy Merlin como aprendiz e hoje ela tá ali trabalhando junto com a Natália, que logo também vai estar contando um pouquinho da história dela. Sim. E aí esse sonho foi crescendo, levamos para a nossa diretoria da Universidade Corporativa, que é a Cláudia Zen, que sempre nos apoia com essas loucuras. Chamamos a Cláudia, né, Fê? Eu e a Fê preparamos uma top apresentação, né? Mas não precisa muito para convencer a Cláudia, porque a Cláudia acredita em tudo que a gente leva para ela e fala, nós vamos estar com isso. E aí, quando a gente une a Leroy, que é uma super empresa, o Senai, que é uma instituição de ensino muito respeitada, que vai poder dar essa capacitação, um fornecedor por trás. E agora, qual que é o nosso objetivo daqui para frente? Depois que essas mulheres estiverem matriculadas, começarem o curso, eu pretendo estar no primeiro dia de aula delas aqui. Já esteja convidada. Porque eu quero ver o rostinho delas. E elas saírem daqui formadas no seu último dia, na sua formatura, né, nesse final, oferecer para elas a oportunidade, tanto para trabalhar com os nossos parceiros, porque a gente tem muitos parceiros que já abriram suas portas para captar essas mulheres do mercado de trabalho, como elas podem elas mesmo se cadastrarem como prestadoras de serviço e empreender e se cadastrar como prestadora da Leroy e sair dessa capacitação empregada. Mudar a vida dessas mulheres, para mim, fazer parte, pelo menos de um pedacinho disso, para mim, é o que me orgulha todos os dias que eu chego na minha casa e falo, hoje eu estou mais um dia feliz, pelo que o meu trabalho é capaz de alcançar, né, Fê? A gente sabe nós sabemos que a presença da mulher no segmento de refrigeração ainda é baixa, né? Não é alta, e nós temos um exemplo mesmo, foi num evento que você mostrou uma foto, só tinha a sua aluna, a única aluna mulher. Só a Rita. E foi a que mais fez a gente chorar também, né? Fez todo mundo chorar. Mas nós acreditamos que a mulher, ela pode estar onde ela quiser. Ela pode trabalhar na área da construção civil, na área da refrigeração, onde ela quiser. E ela pode conquistar espaços maiores, pode ser empreendedora,
pode ser a dona da empresa ou até mesmo a instaladora. Eu acho que é muito importante a gente acreditar nela. Porque se ela mesma acredita no potencial dela, que acha que eu posso. Se ela tem alguém por trás que incentiva, que dá toda força para ela, eu tenho certeza que ela vai sair formada, feliz e com uma profissão, empreendendo ou estando dentro de uma empresa parceira nossa, que também vai abrir as portas. Acho que é muito importante a gente falar que ela vai ter um apoio. Ela não vai entrar num curso para só ter mais um curso curricular e vou seguir na minha profissão. Ela vai ter um curso para mudar a vida dela e o futuro da família dela. E eu quero só trazer mais uma coisa que eu acho que a gente não poderia deixar de falar aqui, que é te parabenizar pelo seu trabalho. Porque, olha, o que aquelas meninas falaram de quem é a pessoa que está por trás é o Daniel. Até me emociono. Eu vou tomar água aqui porque elas gostam de me fazer chorar, viu? Olha. O público não pode. Não pode, né? A gente precisa ficar um pouco controlado aqui. Mas eu queria mesmo te parabenizar pelo seu trabalho. Porque o que aquelas meninas falaram lá em cima não foi combinado, foi de coração. Foi o que elas viveram, foi o que elas vivenciaram. Eu escutei uma frase lá que parece que elas fizeram um curso de empoderamento feminino. E não, elas viveram o empoderamento feminino com o apoio de uma instituição e com muito. O professor, ele tem ele tem um poder de mudar a vida das pessoas que é imensurável. Eu sempre tive muito respeito pelos meus professores e por todos os professores que passam por nós, né, Fê? Porque é muito admirável aquilo que o seu papel, diante de 2 exemplos que a gente viu ali, mas quantos exemplos a gente não poderia listar que você fez diferença na vida delas. Acho que tudo tem um começo, e quem começa, né, traz o exemplo de empoderamento, de transformação de vida, de capacitação, de mudar a história da vida das pessoas. Então, eu deixo aqui os meus parabéns, porque a sua história, a gente vinha conversando agora, você tem muita experiência de vida, mas como professor, eu tenho certeza que foi a sua experiência que você mais ajudou pessoas, sejam elas homens, mulheres, que estavam numa situação ali, que elas estavam sem expectativa de futuro e saíram de uma aula sua pensando, eu posso, eu consigo. Então, parabéns mesmo, é de emocionar a sua história. Emocionado tá eu, viu? Essa parte vamos cortar, viu, Rose? Por favor. Deixa ela aí, deixa. Por favor. Eu tô sem palavras, mas eu gostaria de pedir, né, só pra gente finalizar o nosso podcast, que é mais empoderado impossível esse podcast. Eu só queria pedir as considerações finais, deixo vocês deixarem um recado. Agradeço pelas palavras, né? Não tem como não se emocionar, porque realmente é o que a gente vive aqui no Senai. Eu tenho minhas encarregadas diretas, né? Minha diretora, minha coordenadora são mulheres, então eu acho que é por isso que talvez eu esteja tão empoderado. Eu gostaria de pedir para vocês fizerem essas considerações finais, que eu estou aqui emocionado e não vou conseguir falar mais muita coisa. Olha, o que eu penso de tudo que a gente está vivendo aqui, o apoio das grandes empresas, elas são muito importantes para mudar a vida das pessoas. E nós que estamos por trás dessas empresas, é o que pode fazer mudar um futuro. E pessoas como você, como os representantes da TCL, como nós, representantes da Leroy, com tudo que é possível de uma sala dessa, de uma conversa dessa, a gente conseguir expandir isso para o Brasil, seria assim o nosso sonho mais realizado do planeta, né, Fê? Eu acho que tudo tem, é o que eu comentei agora há pouco, tudo tem um começo. E quem começa é inspiração para todo mundo. Então, agradeço
a participação aqui. A Fê tem palavras muito mais bonitas que eu, com certeza, porque eu me inspiro muito nela. Ela tem uma comunicação muito fluida e ela trabalha, imagina, com 3.500 a 4.000 prestadores ali no dia a dia, na sala de aula, levando conteúdo para eles, buscando parceiros como o Senai, buscando parceiros como a TCL ou outros fornecedores, para que esse sonho seja possível. Então, muito obrigado pelo convite e por nos deixar fazer parte desse sonho, de realizar esse sonho aí junto com você e com o Senai. Nós que temos que agradecer. Eu quero muito agradecer o convite de estar aqui e eu quero também agradecer quem está assistindo esse podcast, porque nós estamos falando de elas constroem o futuro. E o construir, a gente estava até falando isso, o construir um futuro vai muito além, né? Muito além do que construir a forma física, tijolo por tijolo, transformar. A gente fala que o construir é pensar no futuro, é pensar que essas pessoas elas podem ser quem elas quiserem, onde elas quiserem. E eu quero fazer esse convite para que você se inscreva nesse curso. O Elas Constroem o Futuro, nós estamos fazendo como piloto aqui em São Paulo. Ó. Corta essa parte! O Elas Constroem o Futuro, nós estamos fazendo como piloto aqui em Natal, mas o ano que vem nós já temos muito trabalho pela frente. Então, nós queremos que o Ela Constrói um Futuro siga como na área da construção civil, como a gente pense com um piso, com uma fechadura digital, que a mulher ela se inclua dentro dessa área e que ela possa fazer serviços nas casas de clientes, possa empreender e possa trazer o sustento para dentro da casa dela. Então, se inscrevam. Esse é só o primeiro curso. Vai ter mais cursos. Hoje nós estamos com 40 vagas que já estão quase acabando. Já está no finalzinho. Já está no final, mas eu tenho certeza que o Dani vai continuar com esse projeto aqui. Foi só o pontapé inicial. Nós queremos rodar ele pelo Brasil. Inclusive, foi uma das perguntas no Instagram. Não sei se você já viu lá no Instagram. Eu vi. Fizeram essas perguntas. Vai rodar, vai ter para o Brasil, vai ter só em Natal, vai ter para o Brasil inteiro? Gente, está aqui a resposta da pergunta de vocês. Eu e a Luísa vamos trabalhar muito, incansavelmente, para levar esse projeto Elas Constroem o Futuro para o Brasil. Na área da refrigeração, porque a mulher pode levar uma condensadora aqui. Deve, pode ter ajuda, enfim. Pode. Na área da refrigeração, na área da fechadura digital, da construção civil em geral. Vai ser a nossa missão para 2026. Meninas, me permita chamar meninas. Muito obrigado pela participação de vocês. O recado está dado aí agora a todos que estão ouvindo ou assistindo o podcast. Então, eu acho que mais esclarecedor impossível. E aí, ó, ficou a responsabilidade agora para a Universidade Corporativa. Vai rodar todo o Brasil, hein, pessoal? Quem sabe, TCL e parceiras, fiquem de olho que vai ter muitas oportunidades aí, vários projetos, tá? Então, Luísa, Fernanda, muito obrigado. Tá? Obrigado por ter vindo a Natal. Obrigado por participar desse momento e trazer tanta coisa boa aí agora para os telespectadores, tá? Então, muito obrigado. Pessoal, vocês aí que estavam nos ouvindo, muito obrigado, nos assistindo. Se puder, deixa os comentários e deixa as provocações aqui para a Leroy e para o Senai, tá? Então, muito obrigado. Até mais. Tchauzinho aí para vocês. Tchau. Tchau.